Olha só que momento, né, nessa eleição. A gente tem que recuperar a alegria para Porto Alegre, a capacidade de gestão, o diálogo com a cidade. E olha que alegria tem o Democratas e o eleitor de Porto Alegre ao votar no 25625. O vereador Reginaldo Pujol tem uma história de vida. Ele vai disputar essa eleição com 81 anos. Tem uma história de serviço a essa cidade. Quem hoje mora na Tinga, lá na Restinga, os mais antigos sabem. Muitos dos jovens ignoram que ela foi pensada, edificada e construída pelas mãos do hoje vereador Reginaldo Pujol. Santa Rosa? É verdade. A mesma coisa. Então, o vereador, além de ter tido bandeiras belíssimas ao longo da sua vida pública e sempre defender a cidade, os empreendedores, os mais humildes, o carnaval, ele foi um construtor de vidas. Ter na Câmara de Vereadores de uma capital como Porto Alegre, no momento que nós temos que retomar o crescimento e o desenvolvimento, um homem como o Reginaldo Pujol é uma bênção para essa cidade. E todos nós vamos levá-lo de volta para a Câmara de Vereadores, para o seu 10º mandato consecutivo, no 25625, por uma razão muito clara. Ninguém conhece mais a cidade do que o vereador Pujol, ninguém conhece mais a forma de conduzir o parlamento municipal com um único objetivo: fazer a vida de cada porto-alegrense melhor. Por isso, tens a minha admiração, meu querido vereador. Meu bom presidente, eu estou vivendo um ano muito especial. Eu iniciei esse ano repleto de esperança. Eu havia sido distinguido pelos meus colegas vereadores, que quase unanimemente entenderam de me entregar a presidência da casa no último ano. Assim começou, estivemos contigo lá em Brasília, levamos inclusive aquela que seria a nossa candidata a prefeito de Porto Alegre, e aí lá nós construímos um projeto que nós pretendíamos desenvolver em Porto Alegre. Eu entendia que aquela era a minha última contribuição que eu estava dando para a nossa cidade. Fomos atropelados pela pandemia, que inclusive dificultou sobremaneira a possibilidade de fazer um levantamento positivo da nossa potencialidade e de levar essa figura impressionante que era a nossa candidata, a comandante Nádia, para todos os cantos da cidade, fazendo aquela política que nós sabemos fazer, olho no olho, com muita sinceridade e muita franqueza. Essa cidade é repleta de preconceitos. Alguns a gente já conseguiu vencer. Até bem muito pouco tempo, alguém para ser prefeito de Porto Alegre tinha que ser de esquerda, ou mentir que era de esquerda, fingir que era de esquerda. O Fogaça, de certa maneira, quebrou isso. Ainda que ele pudesse ter algumas ideias progressistas, que não fosse a direita clássica, que nem a nossa, ele quebrou isso. De certa maneira, isso foi um pouco adiante. E o que é pior de tudo é que agora não foi por advertência tua, nem por fraqueza minha, Porto Alegre entrou num desânimo muito forte. Então, hoje, os preconceitos que existiam em Porto Alegre, por incrível que pareça, aumentaram. A gente sempre entendeu que Porto Alegre precisava ter na ativação econômica a maior resposta à maioria dos problemas. Não dá para te construir uma cidade fazendo proselitismo ou atendendo às carências sociais se tu não tiver uma economia que te suporte. É absolutamente impossível tu separar uma coisa da outra. De certa forma, se separou. Separou para baixo, porque nem a economia foi bem e nem o atendimento social foi pouco. Então nós estamos
situação toda especial. Eu sofri muito quando a nossa candidata entendeu num gesto de grande magnanimidade, de grande coragem, sobretudo grande desprendimento, abrir mão da candidatura. Hoje eu até compreendo o gesto dela. Era a maior contribuição que nós poderíamos dar naquele momento. Procurar ver se as forças que realmente querem promover em Porto Alegre a consolidação das ideias liberais, da economia livre, do respeito ao contribuinte, do atendimento ao consumidor, era o caminho que nós tínhamos que... Não seria o desejável em março, o buscado em abril, o não atingido em maio, era o possível. Por isso, nós estamos aqui. Eu acho que a ideia de servir bem a cidade não termina no fato de nós não termos a candidatura a prefeito. Até porque o Ricardo, como sendo nosso candidato a vice, é portador da nossa confiança. E eu tenho como certo que os compromissos previamente assumidos serão religiosamente cumpridos. Então agora só tem um caminho a ser feito. Nós temos que batalhar para que o Melo vá para o segundo turno e, indo para o segundo turno, a gente consolide a sua proposta e eu faça prefeito de Porto Alegre. E nós vamos contar com aquilo que foi estabelecido, tratamento igual, e construir com eles aquela Porto Alegre que a gente sonha. Tá? E que não fica restrito a um projeto que não terminou, porque foi atacado pela demagogia do PDT e do PT, que é o projeto da Restinga. A Restinga não é mais aquela que a gente construiu. Hoje se ramificou em torno dela várias situações que estão a exigir um comportamento diferente do dia de hoje. O transporte coletivo em Porto Alegre, que nós montamos, e que inclusive previa que rigorosamente a gente foi pouco a pouco fazendo com que a passagem de ônibus, a tarifa de ônibus fosse acessível à grande comunidade e transferindo a responsabilidade disso não só para o usuário, mas para todos aqueles empresários e a sociedade como um conjunto. Hoje só funciona em Porto Alegre porque o Bolsonaro resolveu ajudar. Se não é o Bolsonaro pagar praticamente 40%, 50% do salário dos motoristas e dos cobradores, hoje a cidade estaria no caos, porque a demagogia tomou conta desse sentido. A administração atual iniciou dizendo que a Carris não tinha mais razão de existir. Tinha que ser extinta, tinha que ser privatizada. Hoje, não sei se reconhecendo o erro inicial, investe fortes recursos só na Carris e não no transporte coletivo da cidade e não melhora absolutamente nada. Então, parece incrível. Mas aos 81 anos de idade eu vou ter que começar tudo de novo. Com a mesma fé. Eu até digo que renovar é uma palavra comum nos dias atuais. E eu digo que renovar é preciso. Mas tem que renovar as convicções, os princípios, os propósitos, a vontade de acertar. E olha, meu presidente, nós vamos procurar acertar aqui. Ministro, eu sei que muito breve a gente vai ter outros processos políticos que serão desenvolvidos. Há muito tempo eu digo que 4 anos é muito pouco para o Bolsonaro mudar esse país. Seria pretensão demasiada nossa de enfrentar essa loucura que foi esses 30 anos, que é a social-democracia e a esquerdalha fizeram desse país. Então, o povo já se deu conta que o Bolsonaro não é esse bicho-papão que eles pintavam como sendo. E o crescimento expressivo da aceitação do nome dele em todo o país não se torna positivo que nós temos. Ora, o nosso pulo municipal pode ter sido curto,
mas quem sabe seja a base para um polo maior ainda. E a gente sabe que tu é o nosso grande líder. E como tal, a gente segue os teus conselhos, torce por ti e fica feliz sabendo que tu está acertando e muito nesse novo desafio que tu está vivendo, e fazendo com que se renove a esperança desse país inteiro, recuperando milhões e milhões de pessoas que eram, desde o período de Fernando Henrique, considerados inatingíveis e que estão sendo objeto agora da ação positiva do governo que tu representa. Eu aqui, aos 81, vou procurar fazer a minha parte. Tá? Tem uma turma nova muito boa conosco, o Mendes, a Nádia. O nosso número de candidatos é pequeno, a vereadora, mas é bom. Não adianta ter muito candidato se não tiver qualidade. E eu diria que a grande maioria dos nossos candidatos vão nos dar bom resultado. E isso, por incrível que pareça, vai ser a minha gratificação. Tá? Não preciso dizer para ninguém que essa é a minha última eleição, né? E que eu não gostaria de disputá-la com insucesso. Mas eu junto o meu sucesso individual com o sucesso partidário. Se um tiver que faltar, que falte o meu e que não falte o meu partido. Gente, quando a gente pode ouvir, né, um depoimento desses, com a maturidade, com o conhecimento, com a experiência, o voto no vereador Reginaldo Pujol, agora no dia 15, é sim um voto que traz tranquilidade, que traz segurança e que traz a perspectiva de que a cidade possa retomar, sob o comando do Melo e do Ricardo, né, a sua capacidade de voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda, né, sair desse quase obscurantismo que nós vivemos nos últimos meses e caminhar em direção aí a muita luz, muito sol e muitas condições para que o porto-alegrense possa voltar a ter razões para admirar a linda Porto Alegre e principalmente voltar a sorrir, certos de que na prefeitura nós temos uma dupla preparada para recuperar a cidade e que na Câmara de Vereadores nós temos um homem com a experiência, com a vivência e com amor pela cidade. Ele não vai ser novamente vereador apenas para ser vereador. Um homem como ele, com 81 anos, ele vai ser vereador por uma única razão. Ele ama a cidade de Porto Alegre, ele ama os porto-alegrenses e ele ama servir. E servir é algo que nós precisamos, pessoas que tenham essa capacidade de ver e enxergar cada cidadão, cada cidadã, cada eleitor, cada eleitor. Pode ter certeza. É um voto que nos dá total tranquilidade, o voto no vereador Reginaldo Pujol, 25/6/25. Para Porto Alegre ser cada dia melhor. E nós temos na prefeitura e na Câmara de Vereadores pessoas que verdadeiramente amem a cidade e o povo dessa cidade, que somos todos nós. Vereador. Valeu. Vai ser um grande mandato. Careca com careca. Valeu.